Tem hora que a vida nos fecha as portas e que não tem ninguém para ajudar na caminhada da busca dos nossos objetivos. Mas só que daí temos que tirar uma oportunidade de trilhar o caminho sozinho e fazer pela gente. Foi isso que eu fiz e vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Fala, povo! Beleza? Evandro Rock aqui para mais um vídeo de um músico que não vive totalmente de música, mas que compartilha as suas experiências. E esse vídeo é uma delas. Hoje eu vou contar uma experiência e a lição que ela me gerou. Mas antes, você vai se inscrever no canal para que a nossa comunidade aumente e mais pessoas venham desfrutar desse movimento de crescimento na música e na vida. É musicalidade com propósito e não podemos esquecer isso nunca. E deixe o seu like para que o YouTube entenda que este conteúdo é acrescentador, é de valor, agregador e muito mais. A história que eu tenho para contar para vocês é a história do meu começo, vamos dizer assim. O que me despertou para estar fazendo música. Foi meio que uma virada do Evandro, que era um garoto que vivia por aí, que jogava bola e tal, pro Evandro que ficou seduzido. E não que ficou seduzido, que já era seduzido por música, mas que não tinha feito a passagem ainda do adolescente que gostava do futebol pro jovem adulto hoje que gosta de música, que vive pela música. Pois bem, estava na frente da minha igreja lá, numa roda de conversa de jovem, de adolescente, e foi levantado os ritmos que tocavam naquela época no gospel. Aí o pessoal foi falando que o hip hop tem esse, né, aquele. No funk tem esse, no reggae tem esse aqui, esse aqui. No rock tem esse. Aí eu perguntei, cara, e no samba? Aí uma das pessoas cantou meio que de zoação, um hino lá do cantor cristão. Aí, cara, isso me subiu uma fúria, Mas eu segurei. Comecei a refletir, o pessoal sabe de todos os ritmos, os ministérios que tocam cada ritmo. Mas chegou no samba não se sabe. Como assim? Daí eu meio que criei um desejo e acabei no mesmo dia fazendo uma música, a minha primeira música, que foi um ritmo que eu gosto, que é o samba, pra Cristo, que é o que eu faço hoje. Daí em diante eu comecei a aprender coisas, a fazer coisas, a partir de uma porta fechada, a partir de uma coisa que não tinha, que eu queria ouvir e não tinha na época, e eu busquei ser essa coisa. Aí depois eu descobri que existiam pessoas que faziam esse ritmo, mas essa conversa me despertou uma parada que eu poderia resolver. Aí eu levantei e busquei soluções para resolver esse negócio. A partir de uma história, a partir de um papinho que eu poderia pegar e ficar reclamando, não tem, só o samba que não tem, que não sei o que e tal. Eu decidi agir, eu decidi ter a solução para a parada acontecer. Daí você se pergunta, cara, e o que isso aplica pra gente? Simples, muitas das vezes você tem que ser a solução dos seus problemas. E para você sair desse campo, dessa bad, muitas das vezes você vai ser forçado a romper essa porta fechada ou a encontrar o caminho por você mesmo. E muitas das vezes nessa caminhada eu tive que encontrar soluções por mim mesmo. Por exemplo, quando eu queria gravar uma minha música e tal, eu chegava no estúdio, o estúdio era caro, eu não tinha condições na época. Não é que era caro, é que eu não tinha condições na época, eu não trabalhava e tal. Aí eu sentei no computador e comecei a aprender sobre gravação de música. Eu precisava de um baixo tal pra fazer as paradas, eu aprendi baixo numa tarde de sábado. Sim, eu peguei um baixo, um teclado e eu aprendi sozinho, uma tarde de sábado. Precisava de um violão já tive aula. Cavaquinho, aprendi sozinho. Bateria, criei a noção sozinho, mas eu tive uma aula meio que pra acertar algumas coisas. Eu vou passar aqui 3 coisas que você precisa para sair desse campo de porta fechada, de vida sem caminho, para ir pro seu objetivo, para chegar até onde você quer chegar. Vamos lá. A primeira coisa é você procurar
entender. Imagine se eu tivesse simplesmente só reclamado e pensasse em sair da igreja. Esse sentimento ruim. Isso, se eu ficasse só no sentimento ruim, se eu ficasse só reclamando, eu iria alcançar? Deixa aí no comentário. Muitas das vezes a gente tem que evitar as reações, parar para refletir, para a gente encontrar a solução. A gente tem que refletir para entender a coisa, o porquê. Temos que ter a sabedoria para fazer isso. Temos que buscar não o conflito, mas sim o lucro. Temos que evitar o conflito e buscar o lucro, muitas das vezes nessa vida. Também temos que ter atenção. Quem tem atenção, saca as coisas, saca as oportunidades que aparecem, saca por onde ele pode agir, tem a melhor abordagem. Quem tem atenção a detalhes, saca essas coisas. Quem tá atento não perde tempo com coisa boba. Aquela questão de sempre estar buscando lucro. É isso. Então a gente tem que ter o foco nesse momento para entender. O foco para entender. Para entender, eu não podia ficar reclamando. Eu tenho que parar para refletir no que a situação em si nos apresenta e refletir com atenção para não deixar passar a oportunidade, entendeu? A gente tem que estar atento e buscar sempre o lucro e refletir para fazer um planejamento maneiro, bacana, com todas as informações que você captar desse momento de reflexão. A segunda coisa que eu gostaria de passar para vocês, que eu aprendi com essa situação que eu passei lá no início, lá atrás, é ir atrás da solução. Que beleza, ir atrás da solução. Entendemos o problema? Beleza. Agora o foco é a solução. Se a gente ficar parado, a gente não vai encontrar a solução. Se a gente só ficar no campo das ideias, no campo da teoria, no campo da ilustração, a gente não vai chegar ao resultado. A gente não vai chegar naquilo que a gente quer. Se a gente ficar parado, apenas na reflexão, a gente não vai encontrar a solução. Então a gente tem que ir atrás da solução. Eu refleti, eu encontrei uma solução para essa causa. Beleza, agora a gente vai montar um planejamento. E o caminho é esse, é a gente refletir e partir para a busca de uma solução. E não dá para ficar parado no caminho, senão a solução não vem. Então vamos partir, vamos montar um planejamento e ir para a solução. Terceira coisa é ter atitude. Tá bom, vamos lá. Refletimos? Show de bola. Encontramos a solução? Isso, perfeito. Montamos um planejamento? Muito bom. Agora é só agir, é ir pra cima. Não tem jeito. Não adianta a gente ficar parado, senão o problema vai continuar ali sendo problema. Por mais que o problema se apresente maior que a gente, nós temos que resolver. Temos que ter a atitude de partir pra cima. E sem a atitude, a solução do problema vira apenas teoria. E o problema continua ali, sendo real. E para concluir esse vídeo, você quer ver as coisas acontecer para você na sua vida e na sua música? Você quer que os problemas sejam resolvidos? Primeiro, procure entender a situação. Só reclamar, só questionar não vai levar a nada. Temos que refletir e achar soluções. E por falar em soluções, temos que correr atrás delas. Não ficar parado ou prostrado diante dos problemas. Busque um plano e execute. E executar é ter atitude. Ir para dentro do problema. Sem atitude, a sua vida vira uma teoria. Apenas um talvez. Então vai lá e faça acontecer. E já aproveita e já faz acontecer se inscrevendo no canal, ajudando a aumentar a nossa comunidade. E vai lá também e se inscreva no like. Se inscreva no like, não. E deixe o seu like para que o YouTube reconheça que esse é um conteúdo de valor, é um conteúdo bom que vai fazer crescer. E esse foi mais um vídeo de um músico que não vive totalmente de música, mas que compartilha as suas experiências. Assista os outros vídeos do canal e com certeza deve ter uma coisa boa para você. E te espero no próximo vídeo.